Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um espaço criado pelo curso de Psicologia da Unialfa. Aqui nós iremos dialogar sobre temas que atravessam a vida, a subjetividade e as relações humanas. Este episódio faz parte do projeto extensionista da disciplina de Éticas, Mídias e Atuação Psicológica, que nos proporcionou esse espaço para refletir sobre os moldes sociais e as expectativas que muitas vezes limitam a forma como enxergamos o mundo, especialmente quando falamos de diversidade, de amor e de acolhimento dentro das relações humanas. Neste episódio, vamos conversar sobre a importância de amar sem moldar, sobre como podemos construir relações mais acolhedoras com pessoas LGBTQIAP+, neurodivergentes e com deficiência, e o papel fundamental da escuta, da empatia nesse processo. Então, pessoal, para agregar aqui na nossa conversa, nós estamos com a professora Sirlene. Sou a professora Sirlene, sou professora de Interseccionalidade de Psicologia e Políticas Públicas aqui na Unialfa. Sou também psicóloga clínica, sou uma mulher ativista, trabalho em projetos sociais também, pensando na população negra, na saúde mental da população negra. Sou palestrante também dentro dos temas de raça, classe, gênero. Então, vamos começar com uma pergunta. Por que você acredita que tantas pessoas têm intolerância com a diversidade? E aí, seja dentro da sexualidade, da identidade de gênero, divergência ou pessoas com deficiência? Para resumir, né, assim, tem toda uma discussão para a gente pensar por trás dessa intolerância que a gente testemunha, né, na atualidade, mas eu penso que ela está muito calcada no medo de pessoas que têm receio de perder seus privilégios. Nós temos toda uma ordem de como a sociedade se estrutura e cada pessoa tem o seu lugar. Geralmente, as pessoas que saem desse padrão natural, de como as coisas foram naturalizadas, né, elas tendem a ser vistas como um perigo. Então, muitas vezes, essa intolerância, ela é fruto de falta de conhecimento, mas fruto também, e também desenvolvida por conta desse medo de abrir mão do seu poder, né? O diferente, ele assusta. Então, o que é normal, o que é padrão, é aquilo ali que deve ser, que deve existir. O que sai desse padrão, ele ameaça esse grupo, né? Geralmente os grupos de pessoas que têm mais privilégios na sociedade. Na próxima pergunta, a gente gostaria de conversar sobre que tipo de impacto as expectativas e moldes familiares sociais podem causar na identidade e no bem-estar das pessoas afetadas por essas expectativas, por esses moldes? Olha, se a gente pega, né, hoje e a gente começa a olhar para a saúde mental de alguns grupos de pessoas, a gente vê que existe muita baixa autoestima, uma falta de reconhecimento da sua própria identidade. Então, a pessoa ela começa a se anular, né, em decorrência dessas outras pessoas que têm uma expectativa, e com isso ela perde, ela se afasta de quem ela é, de fato. Então, isso vai gerar baixa autoestima, depressão, ansiedade, uma falta de pertencimento, né, essa sensação de se pertencer a algum grupo. Então, com isso traz um certo isolamento, enfim, muitos agravantes para a saúde mental, mas não de uma forma isolada, cada um deles, né? Essa junção de todas essas consequências que um adolescente, uma pessoa adulta mesmo possa viver, tentando corresponder a esses moldes, né? Essa estrutura que dizem que é a norma. E dentro do que a professora acredita, e também dentro do seu ponto de vista psicológico, qual que é a linha que separa o cuidado genuíno do controle sobre o outro? Essa é uma pergunta muito interessante que a gente sempre fica perguntando. É controle ou é cuidado, né? Porque a linha é muito tênue entre eu estou cuidando ou eu estou controlando. Então, a gente parte da reflexão de que o cuidado, ele não anula a autonomia da pessoa, né? Já o controle é uma necessidade nossa de que o outro faça aquilo que é da nossa vontade, né? Então, até que ponto? Então, saber qual é o limite do cuidado, que realmente eu estou respeitando a sua autonomia, mas estou aqui te ajudando, se precisar, te dando suporte, ou tentando resolver as coisas para você, porque eu quero que as coisas saiam do jeito que eu quero, e não respeitando a sua vontade. Então, é uma linha tênue, né, de você saber se você está passando do ponto ou não, ou se aquele comportamento tem essa função genuína de ajudar, de cuidar, ou apenas de controlar. Você já sentiu
na sua área profissional ou pessoal, alguma dificuldade em acolher alguém sem impor expectativas ou julgamentos? Então, como uma mulher ativista também, que prezo, né, pelos direitos garantidos da população minoritária, quando eu atendo esse grupo de pessoas, é muito mais fácil não ficar atenta para você não julgar, porque eu tenho todo esse posicionamento político também. Porém, eu fiquei pensando nessa pergunta, e se fosse um grupo contrário daquilo que eu cuido e acolho, como que seria? Então, tem que ter um cuidado muito, muito, muito atento, um cuidado muito peculiar para que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, não esteja, né, dentro dessa interação. Porque vai ter coisas que vai ser o meu limite também. Então, eu preciso, como profissional, saber quais são os meus limites na hora de acolher uma pessoa, onde os valores dela podem se distanciar muito dos meus. E aí, para que eu realmente seja uma escutativa, cuidadosa, acolhedora e não de julgamento. Mas a gente está correndo esse risco o tempo todo, quando estamos nessa escuta, de também olhar para o que a gente acredita. Então, é um exercício diário, é um treino. Como lidar com a tendência de projetar no outro aquilo que gostaríamos que ele fosse? Primeiro, reconhecendo que nós temos essa capacidade, esse desejo de projetar no outro aquilo que é nosso. Então, primeiro eu reconheço, porque ninguém veio para o mundo para atender a expectativa de ninguém. E eu sempre falo, né, que deve ser muito difícil, porque a gente já esteve nesse lugar, morar na expectativa do outro. Esperam que eu faça isso, mas eu não tenho desejo de fazer isso. Então, é sempre reconhecer que a gente tem, é muito natural que a gente queira que as pessoas ajam de acordo com aquilo que a gente faria. E as pessoas têm histórias diferentes de vida, muito diferentes. Cada uma tem a sua. Então, quando eu penso nessa questão, e pensando agora como Sirlene, pessoa e não psicóloga, eu falo assim, cara, a gente precisa tomar muita mais vergonha na cara, sabe? De pensar assim, cara, isso aqui é meu, não é do outro, o outro não vai corresponder. Porque isso me poupa de frustração também. É muito frustrante eu esperar algo de alguém e aquela pessoa não me entregar aquilo ali. E ela às vezes nem sabe que você está esperando aquilo. Então gera ansiedade, na gente, né? Gera ansiedade, gera medo, gera culpa. E às vezes é uma coisa muito automática, né? De forma muito, como diria Freud, inconsciente, né? Essas ações. Então a gente precisa ficar mais conscientes das nossas ações e desse limite que nós, quando seres humanos, temos. E, ai, nossa, eu não quero projetar as minhas coisas em ninguém. Ai, eu não faço isso. A gente faz o tempo todo. Porque a gente também tem essa tentativa de controlar as coisas. E para tentar controlar as coisas, eu preciso estar atenta a tudo, inclusive no que o outro está fazendo. Muito obrigada, professora, pela sua participação. É sempre muito bom te ouvir, tanto aqui quanto nas aulas, né? A gente gosta muito da sua aula. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse espaço, por esse projeto. Acredito que vai alcançar muitas pessoas. E esse é o objetivo, né? Do projeto mesmo, que a gente possa levar mais conhecimento para a população. Foi muito lindo. Obrigada, meninas. E dando continuidade, estamos com a professora Renata, professora de Neuropsicologia aqui da Unialfa. Oi, me chamo Renata Ortiz, sou professora aqui da Unialfa, atuo com as disciplinas de avaliação psicológica e introdução à neuropsicologia e vamos conversar um pouquinho com essa turma sobre diversidade hoje. Por que você acredita que tantas pessoas têm intolerância com a diversidade, e seja dentro da sexualidade, identidade de gênero, neurodivergência ou deficiência? Porque o cérebro humano, ele sempre busca o que é previsível, o que é semelhante, o que a gente já conhece. A diferença do outro, ele ativa um mecanismo de defesa, né? É algo neurobiológico, na realidade. A amígdala, ela reage quando algo foge do padrão e me acende um alerta. Opa, será que isso é seguro para mim? E aí você vai me dizer, Renata, então o problema é do cérebro? Não, não é do cérebro. O cérebro, ele aprende a partir de uma cultura. O que acontece é que nós temos uma cultura que ensina que o padrão é aquele, né? E aí quando eu tenho uma sociedade que ela fala um padrão ideal, um padrão real, e que eu tenho que seguir esse padrão, o meu cérebro aprende o quê? Opa, o que é diferente, eu não quero.
né? Nós costumamos dizer que a amígdala, por exemplo, por que a gente, ao atravessar uma rua, a gente para? Porque acende o nosso sistema de alerta. Quando eu vejo algo que é diferente do que eu aprendi, é diferente do meu padrão, opa, é estranho, acende meu sinal de alerta. E, infelizmente, a sociedade ela não nos auxilia nesse processo, né? Ela acaba instigando mais essa diferença. Então, a principal questão está, né, em como a sociedade insere a intolerância desde criança, né, no nosso ensinamento, na diversidade, no nosso tempo de desenvolvimento. Eu costumo dizer que a intolerância ela nasce da ignorância, combinada com medo e com a ausência de contato com a diversidade. Que tipo de impacto as expectativas e moldes familiares ou sociais podem causar na identidade e no bem-estar das pessoas afetadas por essas expectativas e moldes? É gigantesco, né? Eu costumo dizer, tinha um colega meu da área que falava que a criança nasce como um bonequinho de carne humana e ela é humanizada pelo meio que ela está, certo? Então, o ambiente familiar, o ambiente que ela é criado, é como se fosse um molde cognitivo emocional, que internaliza uma voz crítica de como eu posso ser, de como eu posso não ser, né? E aí volta de novo para a questão que eu falo da amígdala lá atrás, então eu internalizo. Essa voz crítica vai me falar, posso ser assim, posso não ser assim, né? Na clínica, nós vemos muitos adultos que vêm com esse relato dessa voz crítica que aprendeu na família, eu tenho que ser assim, eu não posso ser desse jeito. Então, se eu tenho uma sexualidade, né, uma orientação sexual que é diferente do que a minha família prevê, opa, algo está de errado. Se eu tenho um padrão comportamental diferente do que a minha família prevê, algo está errado. Então, quando eu tenho uma família que ela age muito mais como punitiva do que acolhedora, eu tenho um adulto, né, uma pessoa que vai crescer muito mais buscando um eu ideal e não um eu real, e vai causar muito sofrimento em todo o nosso processo. E professora, qual seria a linha que separa o cuidado genuíno do controle? É uma linha muito tênue, né? Então eu falo que é assim quase imperceptível, mas não é. Apesar dela ser quase invisível, ela é muito clara. Porque o controle, ele busca satisfação de quem faz. Eu quero controlar as escolhas do outro para que ele faça o que eu quero. O cuidado, ele acolhe. Né? Então, parte desse princípio, o cuidado, ele respeita a autonomia, o cuidado, ele vai olhar para o outro, vai acolher a escolha do outro e não vai controlar o outro. O controle, ele empurra, ele dita norma, é do jeito que eu quero, ele impõe, enquanto o cuidado, ele acolhe. Você já sentiu na área profissional ou pessoal alguma dificuldade em acolher alguém sem impor expectativa ou julgamento? Com certeza. Quem nunca que atire a primeira pedra, né? Infelizmente, nós temos uma tendência de usar a nossa própria régua quando a gente olha para o outro. E o desafio não só ético enquanto profissional, mas enquanto ser humano, é sempre olhar a partir da visão do outro, né? Eu sempre digo para os alunos, para colegas em supervisão, tá, tu acha isso, e o que o paciente acha? Você já perguntou para ele? E às vezes uma coisa simples que me traz, olha, eu estava avaliando o paciente e ele estava batendo a perna sem parar. Tá, você perguntou para ele por que ele estava batendo a perna, você interpretou. Porque na sua linha, bater a perna é um sinal de ansiedade. Né? Então, independentemente do que, a gente sempre parte do que nós aprendemos, e aí enquanto do saber que a gente, né, acredita no nosso saber científico, a gente às vezes esquece de questionar. Né? Então, aprendi que balançar a perna é um sinal de ansiedade. Opa, será que é? Perguntou para a pessoa o que ela acha. Eu acho muito difícil, né? A gente é internalizado na gente isso, desde que a gente nasce, cresce. Então, o meu jeito de estar no mundo é o jeito correto porque eu aprendi na minha família. E não é assim. Lembrei daquele exercício que a gente fez em teorias psicológicas 1. Se não me engano, a sua abordagem é existencialista. Eu sou existencialista. Então, a gente estava estudando isso e a professora propôs para a gente uma atividade que era tentar descrever um objeto sem colocar juízo de valor nele. Uhum. Exatamente isso que você disse. E foi uma atividade muito difícil. Aparentemente simples, mas que... Uma coisa simples. Eu sempre cruzo e descruzo a minha perna. Porque minha perna ela é pesada, eu tenho lipedema, então me incomoda.
Então não é porque eu estou incomodada com o outro, né? Não é porque eu estou ansiosa, é porque tá doendo a minha perna, né? Por isso que eu cruzo e descruzo. Mas se eu for interpretar através do que uma teoria fala, através do que eu aprendi, como que eu vou interpretar esse comportamento? Através do julgamento técnico ou social do que eu vejo. Como é lidar com a tendência de projetar no outro aquilo que gostaríamos que ele fosse? Aí você quer que eu te responda como mãe, como existencialista sartriana ou como neuropsicóloga? Brincadeiras à parte. Primeiro, reconhecendo que isso é humano, né? Faz parte de ser humano a gente projetar no outro. É um mecanismo psíquico isso, independentemente de abordagem, de estar no mundo, né? Independente de visão. É um mecanismo psíquico que a gente tem que elaborar, né? A saída é ter a clareza do que é meu e do que é do outro. Então, enquanto mãe, né? Eu sou mãe de uma criança neurodivergente, quantas vezes eu tenho que parar e pensar, eu quero que ela faça isso, porque eu quero, porque ela precisa, qual o ponto que eu estou pensando? Eu me lembro, a Lara foi para a esteira, a Lara é uma criança prematura, extrema, e ela não tinha respostas de membro inferior. Nós optamos por entrar com um protocolo ali, né, europeu, então ela começou com uma intervenção muito intensa, e com um ano a gente colocou ela na esteira, porque a gente precisava aproveitar o momento da neuroplasticidade. E algumas pessoas me questionavam, né, essa decisão, enquanto mãe, enquanto técnica, e a minha resposta sempre era: não é sobre ela andar. Não que não fosse uma projeção minha que eu quisesse que minha filha andasse, com certeza era uma projeção que eu quisesse que ela tivesse essa sensação, mas sempre foi sobre dar a melhor oportunidade para ela, para que ela pudesse fazer com essa oportunidade que ela quisesse, né? Quando a Lara nasceu, eu estava terminando ali a dissertação e ela cresceu escutando Simone de Beauvoir. A segunda palavra dela foi Sartre, inclusive. Estava no meio da dissertação e eu falava isso para ela desde a UTI, né? Que você escolha estar no mundo, não porque eu quero que você esteja, mas que você escolha estar aqui. Ela escolheu estar. Então, quando a gente fala em projeção, a gente sempre tem que pensar: eu quero que o outro faça aquilo por mim, porque eu estou controlando ele, ou por quê? Né? Porque eu vou projetar. Eu me vejo através do olhar do outro, mas como eu lido com isso é diferente, né? Então, a tendência nossa é sempre exigir que o outro faça o que nós queremos. Não. Nós precisamos olhar o contexto, precisamos separar o que é meu, separar o que é do outro, né? E tentar olhar a partir do olhar do outro. Professora, muito obrigada por separar uns minutos para falar com a gente. Eu sei que a sua rotina é super corrida, ainda mais tendo que vir dar aula. Desde já, eu falo que a senhora é a minha professora favorita, e depois que eu conheci a história da Lara, a sua história, para superar as dificuldades que a Lara teve quando nasceu, eu sou sua maior fã, desde sempre. Então, muito obrigada por estar participando. Eu, como aluna da senhora, sei quanto é maravilhoso. Eu acho que todo mundo aqui, quando chegar na matéria, vai amar também. Eu que agradeço, gente. Se precisarem, estou à disposição. Se quiserem trocar alguma ideia sobre o assunto, tá bem? Obrigada. Refletir sobre as relações sociais é reconhecer que as nossas formas de amar são atravessadas por valores culturais e moldes sociais. Quando compreendemos que amar não é moldar, mas permitir que o outro exista em sua singularidade, abrimos espaço para a construção de relações mais autênticas. O diálogo sobre diversidades, afetos e acolhimentos nos convida a repensar práticas cotidianas, questionar padrões e promover relações que respeitem a pluralidade humana, para que possamos, a partir dessa reflexão, seguir construindo uma sociedade mais consciente, inclusiva e sensível às diferentes formas de existir. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e seguimos juntos nessa caminhada de conhecimento e transformação.